O seu cliente vive uma vida de forma muito rígida? Ele é considerado uma pessoa que a gente costuma chamar de controladora? Ele sofre muito com o estigma e com essa rigidez que é colocado nele? Hoje a gente vai falar um pouco sobre como que essas pessoas controladoras foram formadas, digamos assim. Da onde vem essa dor que faz com que uma pessoa se torne controladora, como a gente costuma dizer? Eu me chamo Rebeca Ragone, eu sou psicóloga clínica e capacito profissionais a lidarem com pessoas que sofreram algum tipo de dinâmica abusiva na vida delas. Se você quer saber mais sobre esse tema, eu te convido a seguir lá no Instagram, porque lá tem conteúdo exclusivo que você não vai ver aqui. É muito interessante porque quando a gente para pra pensar numa pessoa controladora, a gente tem a tendência a achar que para a pessoa é super fácil estar nesse lugar, que difícil é para as pessoas que estão lidando com ela. Mas na verdade, existe um lugar muita dificuldade, de muita dor de sustentar esse lugar do controle. Porque além dessa pessoa não saber a origem disso, muitas vezes, ela não sabe como que ela lida, como que ela faz para ser diferente. Essa é a forma que ela entendeu e que ela aprendeu a agir no mundo. Essa é a forma que ela entendeu que funciona para ela, né? Essa é a forma que ela aprendeu que iria garantir a sobrevivência dela. Então, essa é a forma que ela aprendeu a funcionar e que ela sabe funcionar. Mas isso não significa que seja fácil, bom, né, prazeroso ficar nesse lugar de controle. Existe muita dor envolvida aí. E quando ela é colocada nesse lugar, né, as pessoas costumam apontar e falar, foi muito controlador, muito rígido. Existe um contato com a afetividade que muitas vezes pode sair de forma desenfreada por não saber lidar com as emoções, e aí vem muita raiva, muitas emoções nesse sentido de colocação de limite, porque o outro não entende qual é a verdadeira necessidade, o verdadeiro motivo pelo qual essa pessoa vive essa vida de uma forma controladora, né? O outro não entende que isso de alguma forma foi necessário para essa pessoa se sentir minimamente segura e entender que ela ia poder viver a vida dela em segurança, fora de perigo. E aqui eu não tô falando que é bom, que a gente deve justificar, porque cada pessoa tem o seu calo que vai precisar trabalhar emocionalmente. Mas é trazendo dessa perspectiva, porque a gente comumente costuma colocar nesse lugar de, é fácil para a pessoa ser controladora. E na verdade nem tanto assim. Isso porque esse movimento rígido costuma esconder uma criança ferida, uma ferida grande, de falta de limite, de falta de contorno, de falta de previsibilidade no ambiente de desenvolvimento dessa criança. Então a gente está falando que as pessoas que vão para esse lugar do controle, são pessoas que viveram em sua infância feridas muito profundas e que fizeram com que elas tornassem, né, desenvolvessem esse mecanismo de defesa. Afinal de contas, se elas controlam o redor delas, a chance dela ser ferida é menor. É mais ou menos essa lógica. E quando eu falo aqui falta de limite, eu não estou falando necessariamente de uma regra, né? Não é sobre faltou regra na vida dessa pessoa. Um pouco também, mas mais voltado para um lugar de faltou contorno, faltou previsibilidade, faltou muitas vezes um cuidador que realmente representasse segurança para aquela criança, para que ela pudesse então ser criança e se desenvolver. E aí, nessa falta de um referencial de segurança, a gente está falando que essa criança acaba desenvolvendo formas de lidar com o ambiente, formas de codificar, digamos assim, esse ambiente para ser menos doído, para ter menos medo, para de alguma forma se sentir um pouco mais segura, já que os cuidadores não conseguiram passar essa previsibilidade, esse contorno e essa sensação de segurança. E é muito importante a gente destacar aqui que a criança entende amor através dos limites também. A criança, ela não tem uma capacidade de entender o nosso conceito de amor dos adultos. A forma que a criança entende que ela é amada é saber que existem cuidadores ali que dão
todo o necessário para que ela possa ser criança. É saber que existem cuidadores ali que vão colocar limite, que vão colocar regras, que vão cuidar das coisas que vão precisar ser cuidadas para que ela não se preocupe com isso, para que ela possa só existir no mundo como uma criança deve existir. E quando ela não tem essa previsibilidade, essa segurança, esse contorno dos cuidadores em algum momento, é como se a bússola dela ficasse quebrada e ela perde referencial. Sem referencial, a gente está falando que ela acaba cada vez mais entrando num movimento de se enrijecer para de alguma forma se sentir segura. Fazendo uma metáfora corporal aqui, é como se ela fosse aos poucos criando uma casca mesmo para poder se sentir segura dentro dessa casca. E aí entra uma coisa que talvez você não tenha parado para pensar, mas uma criança, de alguma forma, não poder ser criança por não ter tido esse lugar seguro para se desenvolver, configura uma dinâmica abusiva, porque a gente está falando que essa criança não pôde respeitar a etapa do ciclo vital dela e só ser criança. A gente está falando que essa criança precisou desenvolver outros recursos, precisou lidar com outras questões, inclusive do mundo adulto, desse lugar do limite, das regras, do contorno e da segurança, e não teve alguém em quem se apoiar, e por isso ela não pôde vivenciar aquele momento do ciclo vital dela como ela deveria viver, digamos assim. E aí, nisso, a gente está falando de uma dinâmica abusiva, porque a gente está falando que essa criança foi obrigada a ser exposta a viver coisas que não seriam para a idade dela, né? Uma certa rigidez ou uma certa situação de violência, por exemplo. Nisso aqui, gente, a gente está falando em vários tipos de falta de contorno, tá? A gente pode estar falando de uma criança que cresceu e se desenvolveu, né, num lar com uma violência, por exemplo, ou a gente pode estar falando de uma criança, violência física, né? Ou a gente pode estar falando de uma criança que se desenvolveu no lar onde os pais não conseguiam dar suporte para as emoções dela. E, por exemplo, ela tinha muito medo e os pais, ao invés de apoiarem esse medo, acolherem e ensinarem a criança a lidar com medo, não sabiam o que fazer, falavam, é bobeira. Então, a gente está falando aqui de cenários de instabilidade, de insegurança, de falta de contorno, de uma forma geral. Não necessariamente em situações extremas, digamos assim, quando a gente fala de uma violência física só, mas de uma forma geral. Se faltou algum tipo de contorno para essa criança, algum tipo de suporte para ela lidar com alguma questão importante, ela pode sim começar esse movimento de se desenvolver dentro dessa casca, porque ela fica sem referencial, ela fica sem bússola. E aí, terapeuta, como é que você vai entrar nessa temática com a pessoa? Você vai ser um pouquinho esse referencial. Quando eu digo um pouquinho, é porque o seu trabalho não é fazer pelo cliente, não é dar a rota, mas sim ajudar o cliente a entender a rota dele. E por onde você vai começar? Você vai começar buscando as questões emocionais que sustentam esse controle de existir, que o fundo do controle é o medo. Então você vai chegar em quando foi, aonde foi, em que momento da sua vida você entendeu que X controle era muito necessário. Por exemplo, pessoas têm muita dificuldade em lidar com o dinheiro e acabam lidando com o dinheiro de uma forma muito controlada, né? Muito fechada. Você pode chegar em que momento você entendeu que lidar com o dinheiro dessa forma era importante para você, foi fundamental para sua sobrevivência. Primeiro você tem que mapear cada controle, né, que está aparecendo ali, da onde vem? Da onde ela entendeu que ela precisava desenvolver esse tipo de controle na vida? E aí tem uma frase que eu gosto muito que é: quando foi que você, pequenininha, entendeu que você precisava desse tipo de controle? E aí você pode citar o controle para garantir a sua segurança ou para amenizar a sua dor. Assim é possível você entender, junto com a pessoa que você atende, da onde veio essa necessidade de controle e construir novas formas mais funcionais na vida adulta para que essa pessoa tenha segurança, tenha o contorno, tenha ali o cuidado que ela precisa ter para lidar com a dor dela, né? Aqui a gente está falando de entender qual é a origem e entender o que vai precisar ser desenvolvido
para além desse movimento disfuncional que está acontecendo, para que então essa pessoa possa não mais ficar com esse movimento disfuncional, ou para que ela aprenda como lidar com isso sem necessariamente ter que ser nesse movimento que é disfuncional, que causa dor para ela. A gente está criando recursos para que ela consiga lidar com as dificuldades emocionais dela. E aos poucos, experimentando a fluidez, a segurança na prática, na vida, para que aos poucos ela vá entendendo que ela não está mais sob aquela situação de perigo que ela teve na infância, que hoje ela pode cuidar da criança interior dela de outras formas que não sejam dentro dessa rigidez. E aos poucos ela vai experimentando esse lugar fluido, mais dentro do movimento da vida, mais leve, porque como eu falei, lidar com o controle é pesado, é difícil, não é uma tarefa legal. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado muito a entender a origem do controle, né? Porque a gente costuma dizer muito fulano é controlador, mas a gente nunca parou para se perguntar aonde é que começou esse controle, qual foi a necessidade desse controle na vida da pessoa. Porque é muito mais fácil a gente entrar nesse movimento da crítica do que a gente tentar entender. E aí a gente, como terapeuta, precisa entender a origem e precisa entender como que a gente vai ajudar o nosso cliente para que ele possa, então, ter uma vida de forma mais leve, mais possível dentro da realidade dele, com menos dor. Te convido a comentar aqui embaixo se você tiver algum interesse em algum vídeo específico. Me segue no Instagram para você acompanhar o conteúdo exclusivo. E é isso. Até semana que vem. Um beijo.